Fala, gente, beleza? Então, vamos agora falar sobre o foco, né? Modo de foco e área de foco da nossa câmera. Eu sei que tem muita gente que tem muito problema com focagem, se às vezes você faz o foco na pessoa e o foco fica no fundo, mas nessa aula a gente vai te explicar mais ou menos como funciona e como corrigir isso, né? E ter fotos mais nítidas com o foco cravado. Então, existem 3 modos de foco nas nossas câmeras e agora eu vou explicar tanto na Canon como na Nikon e vou explicar qual é a função desse modo de foco, tá? Então vamos lá. Na Nikon existe o AFS, que na Canon é o One Shot. O que é que isso representa? É para fotos que não tem movimento. Então, um exemplo, estou fotografando um retrato, a modelo lá tá paradona, bonitona, fazendo pose e eu também não vou me mover do lugar, perfeito. Usa o AFS, que é para fotos quando não existe movimento. Então é perfeito e crava bem o foco, tá? Existe também o modo de foco AFC, que na Canon é representado pelo nomezinho ao servo. O que é que significa o ao servo? O AFC é o modo contínuo, tá? Que é para fotos com movimento. Então, um exemplo, estou fotografando a modelo correndo, ou um animal, ou uma criança, e tem movimento, aí eu coloco nesse modo. No caso desse caso aí, é mais para quando a modelo ou o objeto, ou a pessoa, ou o animal fotografado está se movendo, tá? Quando está parado, é o AFS, tá? O One Shot. Quando ele está correndo, se movendo, aí é o AFC ou ao servo, beleza? E existe também o modo AFA na Nikon, que na Canon é o All Focus, tá? Esse modo é mais para quando você está fazendo foto que você está se movimentando. Pode ter ou não movimento, ele é meio que um modo automático, tá? Eu não aconselho muito esse modo, eu não gosto muito dele. Eu prefiro optar pelo ou AFS, que é o One Shot, ou AFC ao servo, tá? Que é para foto com movimento ou foto parada. Então existem esses 3 modos e a gente vai mostrar na prática como funciona cada modo, tá? E além disso, existe também outro segredinho que é perfeito, que talvez ele seja responsável por cravar, ter uma nitidez perfeita na sua foto, que é o modo de área, tá? É o modo em que área o nosso modo de foco está fazendo o foco, beleza? Então, quais são eles? Existe o modo automático, tá? A área automática, que ele vai escolher uma área automática e fazer o foco. Existe também o modo ponto único, existe o grupo e existe o modo 3D. Eu acho muito modo, às vezes é meio que desnecessário, tá? Eu costumo falar que para mim o modo preferido, o que eu utilizo mais, é o ponto único. O ponto único é justamente aquilo que eu falei na aula anterior, do modo de medição. Aquele ponto que a gente mede a luz, ele também serve para fazer o foco. Então onde aquele ponto tiver, ele vai fazer o foco, tá? E o 3D não, o 3D ele vai reconhecer de uma forma meio que uma inteligência artificial, onde você quer o foco e ele joga o foco para lá. O automático não, ele vai reconhecer automático, e o de grupo ele vai reconhecer um grupo de pessoas que está lá e vai fazer o foco naquele grupo de pessoas. Então, para mim, o adequado realmente é o pontual, aquele onde você escolhe o ponto, tá? Na prática eu vou mostrar como isso funciona para vocês, beleza? Então, vamos organizar aqui como eu faço na minha câmera essa configuração. Eu coloco o AFS, que no caso da Canon é o One Shot, e no modo de área, né, na área de seleção, eu coloco o single, tá? O S, que é o pontual, foco pontual. Eu gosto muito de usar ele. E como eu falei para vocês, esse pontual ele tanto vai servir para o foco como para a medição, né, da fotometria que eu expliquei na aula anterior. Gente, o maior segredo é agora. Para você ter uma foto cravada com foco perfeito, o maior segredo. Eu acredito que em um dos estudos de vocês viram alguns fotógrafos falando que esse ponto a gente coloca no rosto, no olho da pessoa. Ouviram? Sim, quase todo mundo ouviu, né? Então, geralmente as pessoas indicam para você colocar esse ponto de foco no olho. Só que, vocês sabem por que colocar no olho? Então, por que a gente usa esse ponto de foco no olho? Porque o ponto de foco, ele reconhece o foco perfeito pelo contraste. Então, onde for zona de contraste, ele vai reconhecer um foco. Você pode fazer um teste. Se você pegar esse ponto de foco e colocar na parede branca, a câmera não reconhece, fica tipo querendo reconhecer e não reconhece. Mesma coisa num preto. Se você colocar em qualquer área que não tem contraste, ele não vai focar, porque ele não vai reconhecer o contraste, a zona de contraste. Então o segredo do foco pontual é a zona de contraste. Então, Gilmar, é correto eu usar o olho mesmo, né? Sim, é correto usar o olho. Só que tem uma certa distância que você fica da modelo que no olho não vai reconhecer mais.
Então, a gente vai falar muito dos planos também para vocês. Então, no plano americano, que é mais ou menos a altura do joelho, o ponto de foco, ele vai reconhecer o olho, sim. E vai reconhecer o olho por quê? Porque ele é uma zona de contraste entre a íris e a pupila. Então isso é uma zona de contraste, por isso que ele reconhece. Só que quando você está muito distante, tipo, a distância que eu estou aqui da câmera, geralmente ele não vai reconhecer o olho, porque está muito distante, não vai reconhecer a zona de contraste. Então aí é nesse momento que você passa o seu ponto de foco para qualquer área da pessoa, tá? Onde tem uma zona de contraste, geralmente aqui na roupa, aqui podia ser aqui na alça e a minha blusa, poderia ser no pescoço e na blusa, às vezes reconhece no olho por conta da sombra que tem no olho, às vezes a sobrancelha com a pele, o cabelo aqui e a testa. Então, onde for zona de contraste, você joga esse ponto. Ele vai reconhecer. Isso quando eu estou fotografando distante, tá? Se eu estou fotografando pertinho da modelo, do joelho para cima, joga esse ponto de foco no olho, ele vai reconhecer. Mas se você está distante, ele não vai reconhecer e pode jogar em qualquer área, tá? Na prática eu vou mostrar onde eu estou jogando cada ponto. Geralmente eu vou colocar na foto o desenho onde está o meu ponto, para vocês saberem onde foi que eu botei o ponto, né, de foco para cravar, para ter uma nitidez perfeita. Então vamos para a prática, que eu vou explicar tudo isso para vocês e vou mostrar todos os segredos para você ter uma foto bem cravada com nitidez perfeita. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro a FS e o foco pontual, tá? Eu estou escolhendo o ponto de foco. Vou botar aqui na tela, onde está vermelho aqui, ó, é onde está o ponto de foco. Por exemplo, se eu quisesse fazer a foto assim, aí eu botaria o ponto lá pro cantinho, ó. E aí faria o foco. Gilmar, por que tu não jogou no olho? Gente, aqui eu não preciso, eu posso jogar aqui no cabelo dela mesmo, tá? E já vou explicar por quê. Olha aqui, Bia. Então estou jogando aqui o ponto de foco onde eu quero, tá? Uma dica bem legal. Gente, tentem usar mais o ponto do centro, tá? É melhor para cravar o foco, ele reconhece melhor. E aí você pode fazer o clique, meio clique, né, ó. Segura o meio clique, recompõe e clica, tá? É melhor, eu gosto mais de fazer isso. Eu deixo no centro, eu dou o meio clique, recomponho e clico. Entendeu? Então essa é uma dica muito boa, de você fazer o meio clique no centro e recompor. Porque o ponto do centro ele reconhece melhor, né, e ele crava melhor o foco, beleza? Aqui eu vou demonstrar agora com o Vitor e a Chay, tá? Gente, o Vitor, ele foi meu aluno no workshop Olhares presencial e hoje está sendo modelo ali, aquela maravilhosa, a Chay maravilhosa, modelíssima. Olha o corpo da gata, né? Fecha, ela arrasa. A gente vai demonstrar agora a zona de foco, tá? E vou falar também sobre o ponto de contraste, tá? Quando eu estiver fotografando, eu vou mostrar onde eu estou colocando o ponto e por que eu estou usando o ponto nesse lugar, que é aquilo que eu falei, zona de contraste é onde eu uso meu foco pontual. Lembrando que eu estou utilizando o foco pontual e AFS, beleza? E aqui eu vou demonstrar, né, a zona de foco, tanto do chão como de cima, tá? Então a gente vai estar com o drone aqui filmando, mostrando toda a área de foco para vocês entenderem melhor. E gente, quando vocês entenderem isso sobre zona de foco, vocês vão ver, vai abrir muito a mente de vocês e vocês vão conseguir enquadrar todo mundo dentro da cena e que todo mundo fique focadinho em 1.4, que é o que eu utilizo na minha câmera, na minha lente 85mm. Tá? Primeiro eu vou fazer um teste aqui com eles e aí eu vou falando e vou demonstrando para vocês verem a diferença, tá? E o massa, eu vou conseguir fotografar os dois em uma distância diferente e os dois estarem focados em 1.4. Acho que até o Vitor ali, ele já tá tipo assim, eu ouvi isso em algum lugar, tipo, eu ouvi isso no Olhares presencial. Acontece que muita gente, quando vai fazer esse tipo de imagem com um casal e tipo, o homem tá mais na frente e a mulher mais um pouquinho atrás ou vice-versa, aí geralmente a pessoa muda o F, né? Coloca F16, às vezes F5, F7. Para quê? Para os dois entrar em zona de foco. Só que aqui eu vou demonstrar como entender isso e como colocar os dois focadinhos em 1.4. Vamos lá. Aqui, gente, nessa situação, eu vou colocar muito o meu ponto de foco entre o cabelo e o pescoço da Chay, tá? Por quê? É aquilo que eu falei, o pescoço e o cabelo dela tá sendo uma zona de contraste muito grande, porque tem o cabelo mais escuro e a pele mais clara. Eu poderia também colocar na camisa do Vitor, tá? Porque o Vitor tem o pescoço dele, a cor da pele e a cor da blusa bem branca. Então assim, eu procuro uma zona de contraste na pessoa e eu coloco o ponto de foco nele. É como eu falei, tem muita gente que fala pra gente colocar no olho, tá? Se eu estiver fotografando nessa distância aqui, eu posso até tentar no olho. Se eu vou acertar, não sei, só experimentando.
mas eu não costumo colocar no olho nessa distância. Até o plano americano, que é a altura do joelho, eu ainda posso jogar no olho. Sair do plano americano, eu procuro essa zona de contraste no corpo, tá? Poderia até ser entre a blusa dele e a calça, seria uma zona de contraste perfeita. Vocês fotografando com 50mm, acho que vocês perceberam já alguma vez, quando vocês fizeram uma foto muito próxima, e aí focou o olho, a ponta do nariz desfocou e a ponta da orelha também desfocou, tipo isso aqui, ó. Afasta um pouquinho, Vitor, deixa só achar aí, o momento dela brilhar sozinha. Ó, nessa foto aqui da Chay, ó, pode perceber, o olho dela tá focado, a ponta do nariz está desfocado e daqui, ó, para trás está desfocado. Por quê? Porque o campo de foco tá muito curto nessa distância que eu tô da modelo, tá? Então, o que é que influencia nessa zona de foco, nesse tamanho da zona de foco? Tanto é a distância que eu tô da modelo, como a abertura da minha lente, tá? Então, se eu tô fotografando aqui com uma lente 1.4, essa zona de foco ela é bem menor. Se eu estou fotografando com, um exemplo, uma lente que ela é 2.8, na mesma distância, essa zona de foco ela fica maior, porque o milímetro da minha lente e o F dela vai interferir no tamanho da zona, tá? E à medida que eu vou afastando, essa zona de foco, ela vai aumentando. Então, quanto mais distante eu tiver, maior esse campo de foco que eu vou ter, tá? Ó, vou fazer outro exemplo afastando um pouquinho agora aqui, só com a Chay. Olha aqui, isso, ó. Aqui, como eu mostrei, tá só no olho dela. Eu vou dar um passinho agora, ó. E eu tô colocando o ponto de foco no olho dela, tá? Aqui já aumentou, ó. Você já consegue perceber o brinco dela, já consegue perceber um pouquinho mais da orelha, que na anterior a gente não perceberia. Então, se eu afastar mais, agora eu vou pegar totalmente a orelha. Se eu afastar mais, eu vou pegar mais o chão e assim vai, tá? Vou colocar o casal aqui para demonstrar melhor para vocês. Pode vir aqui. Isso. Aí. Fica mais um pouquinho afastado dela, Vitor. Não, para trás, lá para trás. Não, pode ir mais para cá. Chega um pouquinho pro... Aí, perfeito. Ó. Vou fazer bem pertinho aqui. Chay, você olha para cá. E o Vitor olha para lá, ó. Isso. Baixa mais um pouquinho o rosto, a cabeça, Vitor. Isso aí. Levanta um pouquinho o queixo, Chay. Ó, aqui nessa distância, você pode perceber que a Chay, ela tá focada e o Vitor não está focado, tá? Porque a zona de foco tá passando só na Chay, não tá pegando no Vitor. E eu vou afastar agora, ó. Na mesma distância que eles estão, eu vou clicar agora, ó. Sem mudar o F, sem mudar nada, a mesma configuração. E agora o Vitor já entra na minha zona de foco, tá? Vocês vão estar vendo de cima aí como essa zona ela vai aumentando cada vez que eu faço. Gilmar, e se eu afastar mais ainda o Vitor da Chay, vai aumentar? Tu consegue focar os dois? Consigo. Dá um passinho para frente, Chay, agora você. Isso, vem mais um pouquinho para cá. Aí, olha aqui a distância deles, tá? Eu vou fotografar primeiro pertinho. Pode olhar para mim. Isso, sorrisão. Ó, o Vitor totalmente desfocado. Aí eu vou afastando agora, ó. Aqui. Ó, mais uma. Aqui eu já consigo perceber mais o Vitor já entra mais em foco. Eu vou afastar mais ainda. Ó, e aí eu vou afastando e essa minha zona de foco tá aumentando e o Vitor já tá entrando em cena. E se eu afastar mais... Ó, e se eu afastar mais, eu já consigo fotografar o Vitor, tá? E a Chay, os dois estão focados e a gente percebe pelo chão. No chão a gente consegue ver onde é que está sendo a nossa área de foco, tá? Então é bem legal entender isso, porque quando você fotografar em grupo, por mais que tenha alguém mais na frente, se você estiver bem distante, você vai conseguir todo mundo focadinho. E outra coisa bacana, você não vai precisar alterar o seu F, tá? Ele vai continuar 1.4. Ah, Gilmar, mas eu queria que fosse mais próximo a foto. Aí no computador, no Photoshop, você dá um crop, né? Para deixar a foto mais próximo deles e não ficar tão longe, tá? Mas é bacana quando a gente entende isso, tá? E essa imagem do drone você vai percebendo, né, a diferença de zona, né, do foco que está aumentando aqui na minha imagem. Às vezes você está fotografando o casal e pelo fato da mulher estar mais na frente e o homem mais atrás nessa pose que o Vitor e a Chay tá, às vezes a noiva fica focada e o noivo desfocado, tá? Então, qual é o segredo? É só colocar os dois na mesma linha de foco. Então, um exemplo, vai mais para trás dela um pouquinho, Vitor, ainda. Vira mais de frente para mim, acha. Isso aí, aí. Aparece aqui, isso, Vitor, aí. Ó. A Chay tá focada e o Vitor tá levemente desfocado. Isso para um quadro, para um banner, não seria legal, porque quando ampliasse ia ver que o noivo tava meio borrado. E achar que era preconceito contra o noivo, né? Achar, olha, a noiva belíssima focada e o noivo desfocado. Mas não é. É porque ele tá fora do foco. Eu não quero afastar,
tá? Eu não quero afastar e não quero mudar o meu F. Então, o que eu faço? Eu vou girar o casal para os dois entrar na linha de foco. Então, gira um pouquinho. Não, para lá, de frente para lá. Isso, aí, ó. E agora... E agora eu tenho o Vitor e a Chay na mesma zona de foco e na mesma pose. Só pedir eles para girar, para eles entrarem na zona de foco. Essa foi nossa aula de foco, tá? É bacana entender sobre essa zona de foco, porque vai lhe ajudar muito a cravar, ter nitidez e colocar todo mundo na zona de foco e todo mundo ficar bonitinho, focadinho em 1.4, tá? Então, valeu, até a próxima aula. Casal, beija lá atrás. Ela, tipo assim, foi tão rápido que eu não sei se eu...